Os últimos dias ficaram marcados pela onda de ataques cibernéticos. O presidente Lula foi ameaçado, um perfil de rede social utilizado pela primeira-dama, Janja, foi hackeado, jovens tiveram fotos falsas publicadas, aquela história dos nudes falsos, além da morte da Jéssica Vitória e do influencer PC Siqueira. Depois de tudo que aconteceu, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, procurou os deputados para tentar negociar a retomada da votação da PL das fake news antes das eleições municipais de 2024. O objetivo principal desse projeto de lei é a regulamentação das redes sociais e da inteligência artificial. Há, inclusive, um argumento para essa nova retomada dessa discussão da regulamentação das redes sociais, porque vem aí a campanha para as eleições municipais e está todo mundo preocupado com o uso de inteligência artificial para fake news, que é colocar palavra na boca de quem não falou nada, fazer montagem de pessoas junto com opositores para essas imagens repercutir negativamente e, claro, se torna também uma oportunidade para discutir tudo aquilo que a gente já viu nesse ano sendo discutido, que é dar poder para Big Tech ou responsabilidade para Big Tech de tirar algum conteúdo que seria denunciado como desinformação, alguma coisa assim. Mônica, como é que você vê isso? Bom, primeiro eu me preocupo muito em achar que uma lei resolve os problemas, né? A gente, como sempre, acha que vamos fazer uma lei e vai resolver tudo. Vou deixar vocês discutirem aí toda a questão das fake news e dos abusos que podem acontecer. Eu gostaria de trazer para uma outra questão. Os excessos que acontecem na internet e as fake news e as invasões e as fotos, elas têm um agravante que é a reação violenta que as pessoas têm hoje ao que está sendo postado. Então, você citou aí a Jéssica. Não foi só a questão de que usaram a imagem dela e que associaram ela ao Whindersson. Não foi só esse fato, mas a violência da reação e dos comentários que as pessoas recebem nesse tipo de situação. Então, você precisa estender isso à sociedade em geral. As pessoas que estão aí atacando com uma raiva, assim, uma intensidade intestinal, o que está acontecendo na vida dos outros. Eu, por exemplo, sou uma mulher judia e fui candidata em 2018 e 2022. Em 2018 eu não recebi nenhum comentário por ser judia. Em 2022 eu já recebi alguns, judia porca, vai para casa, etc. Agora, depois do 7 de outubro, eu tenho recebido coisas que chega a doer quando você lê, pela intensidade do ódio que tem ali. Desejando a morte minha, da minha família, de todas as gerações, assim, coisas horríveis. Então, essa virulência nos comentários e a agressão que está sendo permitida, e aí não tem lei que vai resolver, é uma questão de nós como sociedade e do ódio que tá nas nossas relações, isso agrava tudo o que tem acontecido. Então, mesmo o PC Farias, eu não sei se não sabemos o caso concreto, Siqueira, né? O PC Siqueira, esse também é outro. Farias é outro. É recebido muita raiva. Caso antigo. PC Siqueira. Parece que foi briga com a namorada, então não sabemos se isso tem a ver com aquele processo que ele sofreu. Mas ainda assim ele continuava recebendo hater. O PP está aqui respondendo hater de uma coisa que foi falada de manhã. Então está muito ódio na internet. E isso eu não acho que a gente vai resolver com lei. Exato. Ô, Davi, a gente tem um problema do Tribunal da Internet, né? Que às vezes é muito mais punitivo do que a própria justiça. Em toda a faculdade de Direito, em toda a faculdade de Jornalismo, tem um caso que é aula, nos primeiros dias de aula, que é o caso da escola base. Escola base. Que é aquela história de uma escola que foi matéria jornalística, como se os proprietários fossem abusadores de crianças, pedófilos, enfim, e que depois... E que isso virou notícia, perderam, claro, o negócio, porque todos os pais tiraram as crianças da escola, sofreram todos os tipos de violência, de agressão, apedrejaram a escola, não foi isso? Sim. E depois eles se provaram inocentes. Mas daí o Tribunal Popular já havia condenado de maneira irreversível. Exato. Isso ao longo dos anos passou para o campo das redes sociais, da internet. Sim. Hoje, se alguém for denunciado, vamos dizer assim, no Tribunal da Internet, ele já está condenado. Não tem contraditório. Não Nem tem que ele se prove inocente depois. Nem que ele se reitor de Campinas, lembra? Aquele reitor da universidade que também se matou? Sim. Exato. E a gente está vendo isso afetar a vida das pessoas de uma maneira incisiva, mexendo até com a vida, literalmente, das pessoas, né? Sim. A gente está num campo em que a gente precisa começar a discutir isso. Como é que você vê? Nelson, assim, eu vejo com muita preocupação essa discussão de criação de lei, de norma, de ministério, de procuradoria. Isso para mim, é 1984,
é obra de Orwell atualizada, Ministério da Verdade. Esse ódio, essa virulência, como a Mônica disse, né, é uma questão que é da sociedade, lei nenhuma vai resolver isso. Órgão nenhum, eu acho que piora, né, a criação de órgãos que vão tutelar o que se pode, o que não se pode falar, gente. Quem que vai dizer o que é verdade, o que é mentira? Quem que vai dizer o que é fake news e o que não é? Qual é a fake news de hoje? Qual que é a fake news de amanhã? A fake news, né, a verdade, a mentira, sempre existiram, né? Agora o veículo o veículo torna tudo muito mais rápido, né? Essa virulência é muito mais capaz de influenciar as nossas vidas, né? Muita velocidade das redes sociais. Infelizmente é o fenômeno, é o preço que pagamos. Agora, eu penso o seguinte, dentro da via de mão única da liberdade de expressão, os excessos têm que ser punidos por via da legislação que já existe. Nós temos uma lei penal que vigora, nós temos um código penal que preceitua lá o que é difamação, o que é calúnia, o que é injúria, né? É por ali, é nessa via. Agora, criar um órgão supraestatal para dizer o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, né? Se aquilo é fake news, se não é. E, gente, isso nada mais é do que censura pura, simples censura, assim. Então, eu não concordo de maneira nenhuma. Agora, essa virulência é própria do nosso mundo, da nossa sociedade doente, desse ocidente doentio, né? Doente que vivemos, e é do meio, né? Nós não podemos culpar o mensageiro, as redes sociais, a internet. Nós temos que ir na fonte da ofensa, né? Assim penso. E aí, Pepe? Não, assim, é um tema complicado demais, assim, discutir a questão das fake news, a questão das agressões pela internet. Por exemplo, eu estava lendo aqui o chat, eu leio o chat, gente, do programa, né? A agressão que eu vejo à minha pessoa, tudo bem que eu sou aqui a minoria, né, sempre, né? Meu papel é fazer o contraponto, meu papel é fazer as pessoas pensarem por um ângulo diferente, né? Tem gente que não gosta, que acha que o mundo ideal é o mundo que todo mundo pensa igual, não é? Não é assim que funciona o mundo, né? Felizmente não é assim que funciona o mundo. A contradição, o debate gera atrito gera calor você dilata o cérebro, né, pensa melhor, calor e atrito faz você ir para frente, né? O atrito do chão com o pé faz você andar, né? Ou seja, a vida é assim, E quando eu vejo, por exemplo, o que aconteceu recentemente, tanto com a adolescente do Choquei, quanto em relação a várias outras personalidades, aí eu concordo com o Davi, né? Demonstra claramente que a sociedade está completamente doente, não é? Infelizmente, as pessoas não conseguem separar as coisas. O tribunal da internet é um tribunal, assim, que tem um calor e dói, gente, e dói. E o que eu fico impressionado é o seguinte, quem lê as críticas endereçadas a outras pessoas, não é só a pessoa que recebe a crítica, é a filha da pessoa, é a mãe da pessoa, verdade, é o tio da pessoa, é a família da pessoa. Ou seja, para que deixar alguém mal? O que as pessoas ganham deixando as pessoas para baixo? O puro ódio, né? E aí eu discordo do Davi em relação eu concordo com o diagnóstico e eu discordo em relação ao que fazer, né? Eu acho, sinceramente, que a nossa justiça comum não está preparada com a propagação das notícias pela internet. Não está preparada. A gente tem que começar a pensar, sem paixão, uma forma de regular e melhorar a nossa justiça em relação a esses crimes, né? Não dá para deixar do jeito que está. Eu fico imaginando, por exemplo, que se a Jéssica, ao invés de se matar, ela tivesse procurado a justiça comum, eu não estou brincando, não. Era possível, da primeira instância, ter demorado alguns dias para julgar a cautelar, a liminar, e o resultado seria a morte dela, né? Do mesmo jeito que aconteceu. Ou seja, a gente tem que ter instrumentos de resolver essa questão de uma forma muito mais rápida e muito mais séria do que o sistema jurídico atual. Então não adianta você achar que o Código Penal de 40 consegue regular a situação atual. Não consegue. E o problema é que a questão que envolve as fake news, a questão que resolve, em geral, as ofensas pessoais pela internet, né, gera morte, gera dano. E a gente, como sociedade, tem que discutir esse assunto sem paixão. Infelizmente, a direita fala que é censura, a esquerda quer regular de qualquer jeito, sem discussão. A gente não chega no meio termo. Não tem meio termo, eu pergunto. Não tem como a gente pensar no meio termo, numa solução conjunta sobre essa situação?
uma regulação que maximiza a liberdade de expressão, que dê respeito à população, ao invés de tirar vida de pessoas? Essa é a minha pergunta que eu coloco. Ô Diego, diante dessa pergunta de se não tem um meio termo, se não tem uma ideia no meio do caminho aí que não seja criando um ente, uma agência reguladora para dizer o que é verdade ou não, ou também que não seja a plena liberdade, exatamente porque hoje, de fato, a gente tem um atraso na resposta quando há uma ofensa como essa. Se alguém publicar alguma mentira sobre mim, certamente eu não vou ter tempo suficiente de tirar isso do ar. Será que a gente não precisaria ter uma mudança ou no Código de Processo Civil, ou, sei lá, no nosso sistema judiciário, ou um órgão que poderia ser capitaneado pelo próprio CNJ, um órgão em que você, fazendo um pedido liminar como esse, já haja ali uma comunicação para que todas as redes sociais estejam avisadas de que judicialmente aquilo foi reconhecido como inverídico, como desinformação, como ofensivo. Será que a gente não teria esse meio do caminho do que simplesmente a Big Tech, a plataforma é responsável? E aí só sendo corresponsável já está bom para resolver todos os problemas? Koba, esse é um daqueles raros momentos em que eu concordo integralmente com o que disse o PP aqui. Ele foi perfeito na fala dele. A construção dessa solução, ela está sendo levada muito aos extremos, está sendo levada com muitas paixões. Tanto a solução que foi apresentada no início do ano pelo PL 2630, quanto a solução de deixar as coisas como elas estão, evidentemente não funcionam. A chamada da nossa matéria comprova muito bem isso. Suicídios de jovens, enfim, verdadeiros linchamentos virtuais, pessoas que têm que mudar às vezes de escola, de faculdade, por conta do que acontece ali. Nós tivemos também a criação de imagens pornográficas de jovens por inteligência artificial. Enfim, isso é um cenário apocalíptico terrível e que, de fato, tem que fazer com que esse debate ocorra. A questão é, esse debate tem que ser um debate prolongado no tempo. Nós vemos que a Europa já está há mais de 15 anos debatendo esse tema e não conseguem chegar em um consenso. Então, de fato, nós precisamos de uma solução. E algo que eu acho muito interessante, que já é inclusive operacionalizado no X, no antigo Twitter, são as notas da comunidade. Quando uma notícia ela tem um suposto conteúdo falso, os próprios usuários podem denunciar e a postagem vai passar a ser reproduzida com uma nota dizendo que é uma possível fake news, indicando fontes. E isso gera o quê? Gera, enfim, uma informação de melhor qualidade que posteriormente pode ser levada ao crivo do judiciário. E aí sim, o judiciário, com toda a morosidade que infelizmente é a ele inerente, vai levar aí o seu tempo para derrubar a postagem, para conferir uma indenização à pessoa ofendida, mas isso vai acabar minorando os prejuízos que uma postagem falsa causa a uma pessoa e, de repente, pode evitar casos como esse que nós noticiamos aqui. Aí, Diego, concordo inteiramente com você. Desculpe a parte. Claro, imagina. Concordo inteiramente. Numa autorregulação. Isso eu acredito. Era o que eu ia falar, trazendo o caso daquelas... Termina. Pois não, é só isso. Uma autorregulação, eu acredito. Uma suprarregulação, nunca, jamais. Órgãos estatais regulando mídia, isso não. Agora, uma autorregulação, como você bem disse, seria uma solução intermediária muito interessante. Veja como Mônica, só antes de você concluir, agora são 14 horas e 57 minutos, break para a rádio e a gente continua aqui. Mônica. Lembrar aquele caso dos atores, aí, pessoas muito conhecidas, cuja imagem está sendo usada para fazer propaganda de produtos que eles absolutamente não endossam. Por inteligência artificial foi colocado na cara deles, a boca mexendo, foram colocadas palavras que não são deles. E teve aí, semana passada saiu essa informação, eles estão na justiça tentando tirar, mas qual é o problema disso? E aí, por que não adianta só você culpar, responsabilizar as Big Techs? Porque eles notificam o Facebook, por exemplo, o Facebook tira do ar, é uma empresa falsa, é uma empresa que não existe, ela vai lá e põe outro. Sim. Então é impossível, você vai ficar correndo atrás, se não houver formas inteligentes de resolver, e mesmo usando a justiça. Então a lei dá respaldo, mas às vezes você não tem uma solução que esteja só na área jurídica. Sim, sem dúvida. E tem um detalhe também, porque a inteligência artificial, claro, está sendo discutido porque a gente está em vias de eleições municipais, e isso vai, claro, ser utilizado. Mas tem muita coisa envolvendo inteligência artificial. A gente está vendo, por exemplo, a discussão sobre o uso da imagem de alguém que já morreu, por exemplo. Será que eu posso usar a imagem de alguém que não me autoriza a usar? Aliás, será que é a imagem, se eu estou criando pela inteligência artificial? O tom de voz
agora uma notícia de que eles vão lançar algumas músicas com a voz do John Lennon, se eu não me engano, não é? Por inteligência artificial. Por inteligência artificial. E aí, será que a família do John Lennon tem que autorizar ou não? Ou será que é patrimônio público? Sim. São tantas discussões, ampla, né? Exato. Você vai poder pôr sua própria voz. Eu pôr a minha voz cantando a música do John Lennon. Mas você fazendo um dueto com ele. Mas aí você pede para a inteligência artificial, fala, eu quero super afinado, com melismas, com Pior do que isso, todas as firulas. Essa é uma parte que a gente ainda pode considerar algo até que legal, né? Tem a discussão jurídica, claro. Mas eu fico imaginando o que vai acontecer no ano que vem, durante as campanhas, o que vai ter de vídeo pirata por aí, os deepfakes, né, os chamados deepfakes, de um candidato a uma determinada prefeitura falando alguma coisa que desagrada totalmente a sua base eleitoral. E isso vai vir naquele formato, né, de notícia de WhatsApp. Exato. Olha só o áudio que vazou do fulano de tal. Então, eu acho que toda a nossa atenção no sentido de regular a inteligência artificial agora tem que ser visando os próximos processos eleitorais, porque isso é um risco muito grande, inclusive para a nossa democracia. Nós sabemos que as fake news, antes mesmo da era virtual, sempre foram, enfim, infelizmente, um instrumento muito utilizado em época eleitoral. Antes circulava um jornalzinho com notícias falsas de algum candidato. Hoje isso tem um potencial terrível. Hoje você pode, um dia anterior a uma campanha, derrubar aí 10, 15, 20% a intenção de voto de um candidato por uma fake news.